Jeremias 20, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Amém. Vamos orar. Senhor, traz luz à nossa mente e traz fogo ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra, que ela possa fazer todo o Teu propósito sobre cada um de nós nessa noite. Até o mais experiente ancião e até o mais novo entre nós sejam abençoados, alimentados, tocados pela ação do Espírito Santo, Pai. Vem confortar, Senhor, a igreja. Venha trazer consolo aos que sofrem. E venha dar de comer e de beber à igreja do seu Filho Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Podem se sentar, permaneçam com as suas Bíblias abertas aí nesse capítulo 20, verso 14. Que palavras difíceis de ouvir, que palavras duras. E de quem é que o profeta está falando? Ele está falando de alguém que está ali em Jerusalém? Ele está falando no sentido metafórico? Não e não. Jeremias está simplesmente falando como ele se sente. Literalmente, Jeremias está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele está pedindo coisas absurdas, ele está falando de coisas que parecem loucura. Senhor, por que eu não fiquei para sempre lá no ventre da minha mãe? Por que eu saí? Ou então, Senhor, por que o Senhor já não me matou lá? Para que eu não visse a luz. Toda alma experimenta desânimo. Outros, tristeza profunda. E ainda alguns de nós vão chegar a quadros muito difíceis de depressão, de desespero, de achar que tudo acabou. É muito ruim perceber que o dia nasce e que você não quer sair da cama. É muito difícil você ter que trabalhar quando você não tem vontade nenhuma nem de comer. E assim fica qualquer um de nós quando de repente a nossa alma parece que não quer mais viver direito. Como se a nossa alma quisesse entrar numa caverna para hibernar como os ursos fazem. Como se quiséssemos então achar um buraco que nos coubesse e entrássemos ali e ficássemos ali, não saíssemos mais. Porque nada serve, nada motiva, nada alegra alguém que está desanimado, alguém que está
experimentando depressão na alma. É exatamente assim que se sentia Jeremias algumas vezes na sua vida conturbada, agitada de profeta, na cidade mais importante do mundo, quem sabe do universo, Jerusalém. Quem é Jeremias? Jeremias, se nós fôssemos pensar nos tempos de hoje, é como se fosse Jeremias, ele é filho de um homem que é pastor. Jeremias é de uma família onde todos servem ao Senhor, todos são sacerdotes. Jeremias vive na cidade de Anatote, onde a sua família tem um pedaço de terra, desde a divisão feita por Josué, logo após a saída do Egito por Moisés. Jeremias, ele viu a reforma espiritual, ele viu o avivamento de Deus através do rei Josias. Quando eles estavam ali reformando o templo de Jerusalém, e de repente eles encontram o livro da lei, a lei de Moisés ali escondido. Eles tinham perdido a palavra de Deus. Vocês imaginam, nós estamos aqui para adorar a Deus, e de repente a gente tem que fazer alguma reforma, e a gente começa a quebrar uma parede, alguma dessas plataformas, e de repente a gente descobre que a palavra de Deus está ali escondida. Então eles estavam adorando a Deus como sem palavra. Por isso que é um avivamento espiritual o tempo do rei Josias. Eles voltaram para a palavra. E Jeremias viu isso, muito moço, adolescente, um junior. E ele vendo aquele rei fazendo a vontade de Deus, então ele estava crescendo cheio de expectativa e esperança. Provavelmente Jeremias foi estudar com os melhores teólogos em Jerusalém. Ele foi ser preparado para ser um sacerdote. Geralmente, nos nossos dias, a gente olha para os adolescentes e a gente não espera nada de bom neles. E a gente às vezes não confia neles. E a gente não dá responsabilidades para eles, achando que não, eles estão muito jovens. Deixa eu falar para vocês que muito provavelmente Jeremias foi chamado ao ministério com a idade de 12 anos. Com 12 anos o Senhor chamou ele. Eis que eu te separei desde antes do tempo. Quando você estava no ventre da sua mãe, esse mesmo ventre, que agora ele diz, eu podia ter ficado lá dentro. E ele teve um tempo, até que ele começou o ministério dele com 18 anos de idade, provavelmente. Ele era um crente extremamente fiel a Deus. E ele não é um profeta naquele estilo João Batista. Quando a gente fala profeta, a gente pensa muito em João Batista, porque é aquele profeta que a gente vê ali batizando Jesus no tempo do Novo Testamento. Ele tinha uma palavra difícil de ouvir, porque o povo tinha se esquecido de Deus. Então a palavra era a palavra de juízo, para que o povo voltasse arrependido. E mesmo então, tendo uma pregação muito difícil de ser ouvida pelo povo em Jerusalém, ele era um homem extremamente sensível. Então aqui já cai uma ideia falsa, de que mesmo quando você estiver pregando para as pessoas, de que se elas não se arrependerem dos seus pecados e confiarem apenas e tão somente em Jesus Cristo, como aquele que é reto o suficiente para salvar e perdoar os nossos pecados, eles vão experimentar a condenação eterna no inferno. Mesmo quando você prega uma mensagem como essa, você ainda assim pode ter um coração de profeta e ser sensível, falando essas coisas com misericórdia. Uma outra coisa que chama a atenção na vida desse homem é que ele amava o povo de Deus. Vocês vão perceber o que mais fazia ele ficar agonizando diante de Deus e chorando era a condição espiritual do povo. O que qualquer igreja
precisa de pastores que agonizem pelas ovelhas. Esses são os pastores que servem a Deus, os que sofrem com as ovelhas, em todas as suas situações. Jeremias era comprometido com a palavra de Deus, por isso ele pagou um preço muito alto. Qualquer um de nós aqui nessa noite que dispor o coração a obedecer a Deus totalmente, deve saber o preço que isso vai custar para você, porque obedecer a Deus de maneira totalmente fiel vai trazer perseguição sobre você. Vai tirar você de uma vida egoísta, vai tirar você de uma vida que só busca o seu bem-estar e vai fazer você, qualquer um de nós que dispor para isso, a buscar os interesses de Deus em primeiro lugar. Assim era esse homem, Jeremias. Verso 14. Maldito o dia que nasci. Como é que alguém pode de repente olhar para o seu dia de nascimento, que nós temos o costume hoje de comemorar com festa, com os amigos, com a família, e de repente ele falar, maldito esse dia. Percebam que ponto que pode chegar, ao que ponto lá no fundo do poço, esse desespero dessas fortes emoções, que são capazes de transformar um dia de alegria, um dia que ele odeia, que ele abomina, e que ele diz para Deus, Senhor, maldito esse dia, por que eu nasci? Mas mesmo culpando o dia do seu nascimento, ele não fala mal de Deus, e ele não culpa nem o seu pai e nem a sua mãe. Na verdade, quando ele fala maldito o dia que nasci, é como se ele estivesse dizendo também para Deus, Senhor, por que eu sou profeta? Eu não queria isso para minha vida, eu queria um ministério tranquilo igual do meu pai, que ia no templo, sacrificava lá as ovelhas, depois voltava para casa, fazia o meu turno e cumpria a lei. Mas não era esse o chamado. E quando você olha esse próprio capítulo 20, verso 9, você vai perceber, e aí uma coisa que ajuda você a ver o que Deus quer na sua vida. Aquilo que Deus quer na sua vida vai queimar no seu coração. E se é de Deus, Ele não vai deixar você desistir. Acompanhe comigo o verso 9. Quando pensei, olha só ele aqui pensando consigo mesmo, o profeta. Quando pensei, não me lembrarei dele. Ele está falando de Deus. Senhor, não vou me lembrar do Senhor. E já não falarei mais o seu nome. Senhor, não vou ser mais pastor. Senhor, não vou mais pregar. Senhor, não vou mais anunciar essas palavras, não. Isso me foi no coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais, ou seja, eu não posso viver de acordo com esses pensamentos guiados pelas essas más e fortes emoções, porque essa não é a vontade de Deus. Então, tudo bem, Senhor, não é o que eu queria, mas é o que é o que eu vou fazer. Aquilo que Deus chama você para fazer, arde no seu coração. Queima. E se a gente estiver sensível a Deus, a gente vai perceber que não dá para viver sem aquilo. Isso acontece aqui com Jeremias. Pensando um pouco nessa situação, o que era naqueles tempos? Nós estamos aqui mais ou menos falando dos anos, final do século 7 para o início do século 6, trocando aqui em miúdos, 627 antes de Cristo, até 586, quando cai Jerusalém pela invasão da Babilônia. Como que era nessa época aqui em Israel? A questão de nascer um filho menino na casa de um pastor. O que era para eles? Aquilo era uma esperança que o ministério daquela família ia continuar, que iria alguém adorar a Deus. Por isso que tem essa história que ele vai falar a partir do verso 15 e 16, ele diz assim,
Maldito o homem que deu as notícias a meu pai. Quando ele nasceu, quando a parteira fez ali o parto e viu que era um menino, um homem correu até o pai dele. E quando dava ao pai a notícia, você tem um menino. A escritura diz assim, alegrando com isso grandemente. O pai dele ficou muito feliz. Ele tinha um herdeiro espiritual agora. E esse homem que chegava com essa boa notícia recebia um presente. Mas sabe que ele está tão conturbado? Sabe o que ele fala? Esse homem podia ter o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Olha como que ele está, abalado nas suas emoções, totalmente tomado pela agonia, pelo sofrimento. Pegando esse ponto de como que era importante naquela cultura ter um filho, no caso aqui um filho homem. Eu quero falar com você aqui, família. Você tem filhos, não importa se é menino ou menina, porque o menino vai se tornar um homem pela graça de Deus. E uma menina vai se tornar mulher pela graça de Deus. Mas o que eu quero chamar vocês é a atenção, que assim como tinha essa expectativa no coração do pai de Jeremias e Uquias, de que aquele menino ia continuar a vocação espiritual dele, isso deve ter no nosso coração, tanto olhando para filhos, netos, para nossa família. Nós precisamos preparar a próxima geração, nós precisamos ter expectativa de coisas boas que Deus vai fazer com os nossos sucessores. Precisamos investir neles, precisamos nos alegrar neles. As nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, juniores, eles são chamados nessa igreja, nesse dia de hoje, a serem treinados para continuarem adorando a Deus, depois que Deus vai levando cada um de nós sucessivamente, até que Cristo volte. Esse é o futuro da igreja. Deus levando cada um dos seus para a presença gloriosa dEle. Esse é o futuro do crente. Morrer e encontrar Jesus. E quem continua a igreja? Quem abre? Quem prega? Quem canta? Quem contribui? Quem prega lá fora? Quem testemunha? Os sucessores, as crianças, os adolescentes, os jovens. Mas o homem, Jeremias, nesse momento da sua vida, ele não tinha saudade do seu nascimento, porque ele estava extremamente transtornado por todo o sofrimento que ele passava. E aí nós começamos a pensar, mas por que ele sofria tanto? O que acontece na vida desse homem, que às vezes eu também não experimento, e por que ele ficou tão assim? Eu também sofro, e até agora não falei maldito dia do meu aniversário. Primeira coisa, Jeremias escutou de Deus a seguinte situação: você não vai casar. Já é uma coisa difícil para a maioria de nós. Uma coisa é você falar, não quero me casar. Outra coisa é Deus falar para você, você não vai casar. Porque quando a regra é casar. Segundo, você não vai ter filho. Isso é lógico para essa época, né? Se você não vai casar, você não vai ter filho. Para os nossos dias de hoje, não. As pessoas podem não se casar e podem adotar. Então, primeiro, ele era um homem solitário. Segundo, a pregação dele era tão dura contra o povo, contra a própria igreja da época, contra os pastores da época, que a sua própria família tentou matá-lo. Teve uma conspiração familiar em Anatote, a sua cidade ali, para prender e matar o profeta, porque ninguém aguentava mais ouvir aquelas verdades terríveis de juízo de Deus, porque ele pregava contra Judá, contra Jerusalém, contra os reis, contra os profetas, contra os sacerdotes, contra todos, porque o povo havia abandonado a Deus. Pregação difícil essa.
Na verdade, então ele sofria porque ele fazia alguma coisa que ele não queria ser chamado para aquilo, e ele tinha que falar a verdade sobre aquilo, porque ele era fiel a Deus, e ele era perseguido por causa disso. Mas eu digo para vocês, o que fazia mais Jeremias sofrer é quando ele percebia que Deus dava a palavra para ele, ele pregava exatamente a mensagem de Deus, e o povo continuava no pecado. Não havia arrependimento. Isso dilacerava o coração dele. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que mais entristecia esse homem era a dor que ele sentia de olhar para aquela nação ali que estava confiando naquele templo de Salomão, com uma espécie de superstição, como se o templo tivesse se tornado um amuleto. Falar, não, nós temos o templo, não, nós temos a lei de Moisés. E ele via aquele povo continuar enganado pelo pecado. Isso acabava com o coração dele. Ele não via resultados no seu ministério profético. Isso existe em nós. Quando nós começamos a pensar qual é a principal causa de dor na sua vida, o que mais deixa você entristecido, o que mais preocupa você, será que é como Jeremias, a saúde espiritual da igreja? Como está a vida do meu irmão de comunhão com Deus? Provavelmente não. Não. Porque geralmente nós, como somos muito centrados em nossas próprias vidas, o que vai causar em nós desânimo, o que vai causar tristeza, são coisas que nos afetam a nós. Mas quando eu olho para a vida de Jeremias, eu preciso começar a pensar, Deus também não me chamou para sofrer as dores por causa da igreja, enquanto ela é moldada por Jesus? Será que não é assim que Paulo também sentia? Será que não é exatamente esse sentimento quando Jesus olha para Jerusalém e ele diz que ele queria ser como uma galinha para pegar toda Jerusalém como se fossem os seus pintinhos e colocar debaixo das suas asas e proteger? Olha que avenida grande que eu e você estamos sendo desafiados a andar nessa noite. Nós precisamos parar de olhar somente para nós, para a nossa família, para o nosso problema. Nós precisamos começar a sentir de maneira empática a dor do outro, do irmão, da igreja. É isso que fazia o coração desse homem desfalecer. Ele não estava preocupado se o ministério ia continuar ou não na família dele. Ele não estava preocupado se Jerusalém ia entrar em crise financeira, se o templo parasse. Ele estava preocupado porque o povo não estava respondendo à pregação da palavra. Quais são as principais causas que trazem desânimo para nós? O que desanima você? O que põe você para baixo? O que faz você ficar down? Quando ficamos doentes, nós ficamos muitas vezes mal. Por que quando a gente fica doente, a gente fica mal? Porque a gente tem medo de morrer. Por mais que eu acabei de falar que morrer, para quem é crente, é encontrar Jesus Cristo de frente. Então, muitas vezes, fica doente, já vem o medo de morrer. Mas quem está doente também fica limitado. Isso também incomoda, isso também causa desânimo, você não poder fazer as coisas. Você imagina uma pessoa que está doente, que não pode nem comer, que se alimenta de sonda. Isso é terrível. Eu não estou falando de ficar com sonda 2, 3 dias, estou falando de meses. Como é que essa alma não vai ser afetada? Vai. Percebe então como nós como igreja, nós temos que ser sensíveis aos doentes, não apenas aos nossos, mas aos outros também.
a visitar, a orar. Outra coisa que nos deixa desanimados é crise financeira. Falta de dinheiro. Conta para pagar, sem dinheiro para pagar. Como que fica o coração de um pai, uma mãe, que está vendo ali os seus filhos e ela não tem o alimento, e ela não tem o remédio, e ela não tem aquilo que é básico? Como que esse coração não vai ficar muitas vezes preocupado? E se ficar preocupado, se isso se prolongar, essa situação tensa no coração de um pai e de uma mãe, às vezes ele vai entrar no desânimo. Às vezes ele vai começar até a desconfiar se Deus realmente cuida deles. Muitos de nós experimentaram desânimo, tristeza profunda, e alguns de nós chegaram à depressão por causa da nossa relação dentro do trabalho. Quer ver uma coisa que acaba com a pessoa? Ser demitido. E aí usaram uma palavra bem eufemista para tirar o peso da demissão. Nós vamos ter que desligar você. Sabe? É uma maneira gentil de falar. Você está demitido. Nós não queremos mais o seu serviço. Mas eu fiquei... Eu sei que você ficou 18 anos, você nunca faltou e sempre foi fiel. Mas isso não é importante para nós. Só como é que vai explicar isso para a alma? Para a alma é importante, porque ela se dedicou, ela acordou cedo, ela deu o seu melhor e de repente ela vê que aquilo não tem valor nenhum. Como é que a pessoa não vai ficar mal? Como é que a gente vai falar para ela? Não entra em crise, não. Ela muitas vezes vai entrar em crise. Porque isso acaba com ela. A injustiça acaba com o coração do homem. A injustiça traz desânimo. Outras coisas que causam desânimo para nós é aquilo que acontece na família. Um casal que está ali tendo crises de separação, de divórcio. Como que às vezes não vai ficar preocupado? Como que a emoção não vai ficar dilacerada? Como que isso não vai perturbar a mente? Como que não vai atrapalhar no trabalho, em todas as coisas? Lógico que vai. O sono foge, a comida fica sem graça, a água perde o sabor. E não é só entre marido e mulher. Tem filhos que entraram numa situação de tristeza profunda, porque às vezes o pai e a mãe não soube lidar com ele. E aí ele entrou no desânimo. E aí ele foi se perdendo aos poucos. Porque pense comigo aqui. O filho tem nos pais a âncora, a principal fonte humana de amor. Quando isso não acontece, quando isso não chega, quando isso falha, o golpe é muito forte. Por isso que eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, cuidado como que você até fala de um erro com seu filho e com a sua filha, porque você tem o poder com as suas palavras de acabar com o ânimo dele, com a estima dele. E lembre-se que desanimado quer dizer sem ânimo, alma, cuidado. Não estou dizendo que tem que fazer elogio hipócrita, mas até para corrigir, nós vamos ser cuidadosos para não sermos pesados, afundarmos meninos de 8 anos, de 11, que seja de 15, e que tem que ser tratados com cuidado, porque senão eles podem ficar desanimados. Ou vocês acham que o menino que tem dificuldade em matemática, que não consegue entender aqueles números, e que às vezes que tem um professor que acha que só tem um caminho, quando a matemática tem N caminhos para resolver, e ele começa a tirar nota vermelha, tira outra, chega uma hora que ele nem quer mostrar mais a prova, e você acha que ele não vai ficar desanimado? Você acha que ele não vai lá para baixo? E como que o pai e a mãe vai tratar esse menino? Você é um burro, você não aprende. Ok, aí você acabou de destruir a vida dele. Não é isso muitas vezes que a gente escuta? E às vezes os pais acham que é automático. Senta aí e estuda. O moleque não entende. Tem coisa que não é fácil entender. Tem coisa que a gente adulto tem dificuldade de entender. Por que um junior, um adolescente não vai ter dificuldade com língua portuguesa, com matemática, com física, com química?
né? Que a gente até fica longe quando fala esses nomes. Parece que é de outra galáxia. Como é que um filho vai perder um pai e não vai ficar desanimado? Não vai ficar mal? Como é que você consola uma mãe que perde um filho? O que você diz para ela? Vai ficar tudo bem? Vocês já perceberam que nós temos essa falsa imagem de queremos ser bonzinhos e sermos mais bons do que Deus, e às vezes chegar nas pessoas e falar, a gente fala coisas para elas que a gente não sabe se vai acontecer. Por exemplo, a gente pega uma pessoa muito sofrida, ali dilacerada, a gente fala assim, vai ficar tudo bem. Você é profeta? Só uma pessoa pode falar vai ficar tudo bem. Só o Senhor Jesus. Só Ele tem poder para fazer todas as coisas. Eu estou dizendo para vocês, tem hora que a gente não tem palavras, a gente só pode abraçar as pessoas, chorar junto, interceder por elas, porque as situações são difíceis. E na família também espiritual as coisas são difíceis. Às vezes as pessoas têm dificuldade com a igreja, se adaptar com a igreja, isso causa desânimo. Aí ela começa a parar de vir de culto, é alguma coisa que ela não consegue se adaptar, não consegue entender. Outra coisa que causa desânimo também do ponto de vista da igreja, da vida espiritual das pessoas, é quando você continua caindo no mesmo pecado. Sempre a mesma falha, sempre. Aí quando você vai pedir perdão, você pensa, será que Deus está me perdoando ainda? Porque eu estou caindo de novo no mesmo pecado, e aí não sai daquilo. Isso causa desânimo. A ausência da percepção da presença de Deus desanima você. E muitas vezes, Deus, para trabalhar em você, a depender da fé, Ele tira até a percepção da presença dEle. E aí você não sente a presença, você parece que está sozinho, mas isso faz parte da escola do Espírito Santo em nos fazer mais maduros, mais preparados. Estas coisas que eu falei sozinhas têm o poder de desanimar você. Agora imagina quando você junta 2 delas, junta 3 delas, como que somatiza tudo isso? E vai então levar a tempos de desânimo, dor, sofrimento, e vai deixar alguns de nós depressivos. Jeremias viveu com Deus. Escute isso. Jeremias tinha paz com Deus. Ele estava num relacionamento correto com Deus, vírgula, mas ele não tinha sossego na alma dele. Estão entendendo isso? Vivia com Deus, servia a Deus, tinha paz com Deus, não tinha sossego na alma dele. Mas para nós parece estranho, o que é isso? Isso é a vida, dura, difícil. Lembra o que fizeram com Jó? Jó, confessa o pecado. Há uma falsa esperança entre nós, que se você viver na presença de Deus, obedecer a Deus e cumprir os propósitos dEle, isso é uma garantia que você não vai ter problema. Isso não está escrito em lugar nenhum, nem no Antigo, nem no Novo. A criação é recém ali inaugurada, as coisas começam a acontecer e a morte já chega. Os homicídios já chegou entre irmãos. A mentira estava ali, a raiva, o ódio estava ali, a inveja estava ali. Então, irmãos, você pode estar vivendo correto com Deus, obedecendo a Deus, fiel a Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, e você às vezes não está tendo sossego na sua alma. Mas lembre-se, Deus mostra quem Ele é através das mazelas da nossa vida. São essas coisas difíceis, através delas, que são como se fossem janelas, ou então fossem um megafone de Deus, e Deus então fala com você, Deus manifesta quem Ele é com cada um de nós, do jeito que Ele quer. Quando você está fazendo tudo certo, mas você não tem paz, você não tem sossego, os dias continuam difíceis.
A vida de Jeremias mostra isso para nós nessa noite. Ele era fiel, ele servia, ele obedecia, ele fez o seu chamado. E a vida dele era muito, muito difícil. A gente não deve se assustar quando as coisas acontecem. E não achar que você está sendo infiel. Essa é a vida. A vida aqui do crente com Deus no mundo não é o céu. O céu vai vir. Você olha a vida desse homem, ele falando que ele odeia o nascimento dele, mas olha como que ele oscilava o humor. Fala, pastor, mas crente oscila o humor? Olha para esse crente, olha para o verso 13. Olha o verso 13 do capítulo 20, vou ler aqui. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. No verso 13, ele está adorando a Deus, ele está feliz, ele está falando, o Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, no verso 12. No verso 14, maldito o dia que eu nasci. Nós oscilamos de ânimo. Isso acontece. E a gente precisa saber, entender isso na vida do outro. Não só entender você, mas olhar para o outro. E aí tem uma coisa importante que a gente precisa aprender na vida nesses momentos de desânimo. O valor da amizade na vida. É no momento da angústia, do desespero, do desânimo que aparecem às vezes aqueles grandes amigos, ou que os grandes amigos se mostram na sua vida. Eu vou dar 2 exemplos para vocês na vida de Jeremias. Tinha um eunuco chamado Ebed-Meleque. Ele ficou sabendo que Jeremias tinha sido jogado num poço sem água, mas cheio de lodo, ele ia morrer lá. Ele fica sabendo, ele vai até o rei, que tinha permitido que o profeta fosse jogado, e ele pede, rei, deixa eu tirar ele de lá. E ele foi tão cuidadoso com o homem, que já estava sofrendo lá no fundo do poço, que ao invés de mandar uma corda, e puxar ele, e aquela corda, pensa uma corda forte, passa ela aqui em você e manda puxar. O que acontece com a sua pele? Te rala inteiro, você fica vivo, mas você vai ficar com vergonhas terríveis. Ele pegou roupas de cama e fez corda daquilo, para que quando ele puxasse o profeta, ele não sofresse tanto. Deus faz isso com os céus. Ele não vai puxar você com corda, muitas vezes machucando você. Ele vai pegar lençóis, macios como a seda, e vai puxar você. Porque Deus cuida de quem é dele. Deus é assim. E graças a Deus, uma outra situação, um homem chamado Aicão também ficou sabendo de um plano para matar Jeremias. Ele vai lá e avisa ele, e ele foge, livra ele da morte. Queridos, não seja negligente quando uma mão é estendida na sua direção. Não seja. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele usa as mãos de homens e mulheres para amparar aqueles que Ele ama. Ele usa a mão de um homem e de uma mulher para segurar você no dia da tempestade. Se você está passando esses tempos de tempestade e perturbação, e às vezes nenhuma mão chegou até você, vá buscar essa mão. Você muitas vezes tem alguém que você sabe que você pode confiar, que você possa se abrir. Não fique isolado. Vá até essa pessoa, busque ajuda. No verso 17, o profeta Jeremias diz de que ele faz uma pergunta a Deus. Deus, por que o Senhor não me matou no ventre materno? Quando a gente olha essa expressão, por que não me matou no ventre materno? Eu percebo ele que mesmo nessas emoções muito terríveis, que ele reconhece que Deus é Senhor na vida dele. Ele sabia que Deus tinha o controle, ele vivia por causa de Deus, e ele podia morrer por causa de Deus. Mas vamos pensar aqui, por que ele não queria sair do ventre da mãe? Porque ele estava tendo uma vida muito desconfortável.
Ele estava tendo uma vida muito difícil, pesada, penosa. E aí quando você pensa, o que é o ventre da mãe de Jeremias? Ele tinha segurança, ele tinha alimento, ele tinha afeto, ele escutava a família falar em volta dele, e naquela época ninguém da família queria matar ele. Ele era amado. Muda essa visão de ventre para nós ouvir isso? Muda o que é um ventre para um bebê que está lá dentro, vivendo ali nesse lugar? É por isso que ele fala, por que eu não vivi para sempre lá? E por ter ficado lá, porque eu vim para fora, eu só sofro. A vida é muito difícil, Deus, é muita injustiça. Aí eu prego, o povo não se arrepende. No verso 18, ele diz, por que saí do ventre materno? E aí ele reclama, trabalho, tristeza, eu só sou envergonhado. Quanto mais eu sou fiel a Deus, mais eu sofro. Jeremias foi criado para um propósito com Deus. E nesse ponto nós todos somos como Jeremias. Por que Deus criou você? Por que você existe? Como diz os intelectuais filósofos, tendo aquelas crises de existência. Por que eu existo? Qual que é uma boa resposta para começar? Você existe porque Deus quis. Deus criou você para um propósito. Deus criou você para Ele. E uma coisa importante que eu preciso também olhar para a vida de Jeremias e olhar para a minha, é que nós costumamos pensar assim, eu tenho a minha história e Deus está me ajudando a escrever ela. Não. Deus é Senhor da história e Ele está me usando para escrever a história que é dele. Muda a perspectiva ou não? Quando você para de pensar que a história é sua e Deus te ajuda, quando na realidade a história é dele, Ele que está fazendo tudo e você participa, e você tem um privilégio de falar, de participar, de experimentar a presença dele, e é isso que acontece na vida de Jeremias, e é isso que acontece na nossa vida. Deus separa pessoas do mundo para ser o seu povo, Ele escolhe essas pessoas para realizar os seus planos, que foram traçados desde a eternidade. E aí a gente olha para a vida de Jeremias, uma vida tão difícil, mas é como a gente pensar naquele melhor azeite, que para poder a gente experimentar, aquela azeitona tem que ser prensada, de maneira forte. E aí nós temos versículos como esses que eu vou ler para vocês, do capítulo 31 do profeta Jeremias, que fala da nova aliança, diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, propriedade. Deus falando de propriedade. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que palavras grandiosas, que palavras preciosas, que consolam o nosso coração no dia da angústia, de saber que você pertence a Deus, esteja bem, esteja mal, esteja totalmente são ou totalmente depressivo. E aí um homem que teve que sofrer muito, Deus dá essas pérolas, que consola você hoje como igreja, mas esse homem sofreu muito para poder pregar isso, para poder anunciar a verdade de Deus, e ele anunciou tudo isso em agonia, mas ele trouxe grandes promessas para mim e para você. Então lembre-se, assim como foi anunciado com agonia, desespero, muitas vezes perturbação, você vai ouvir essas promessas também muitas vezes agoniado, em situações que você está sendo injustiçado, em situações que você está em completo desespero, se sentindo abandonado, porque como eu disse há pouco, não existe um mundo evangélico ideal, não confunda o mundo com o céu. Enquanto estivermos caminhando aqui, vamos experimentar dor, sofrimento, desilusão, vazio, caos, traição, abandono, isso é o que tem no mundo.
A questão é como lidar com tudo isso, com uma alma que vai desfalecendo, que vai enfraquecendo, de tanto levar pancadas. E a resposta é uma vida de fé em meio ao desânimo, muitas vezes provocados por essas coisas. Eugene Peterson diz assim: a fé não elimina o caos, a fé invade o caos que você está vivendo. A fé traz luz à escuridão dos becos e buracos da vida. A fé torna a vida possível no mundo corrompido, que está em queda livre e moral, rumo ao encontro com o juízo de Deus. Por isso que você também sofre, porque o mundo está indo para se encontrar com Deus e receber juízo. A igreja não. O nosso encontro com Deus é de receber galardão, bênção, a graça, a presença. Por isso, querido, nós precisamos então parar de analisar a nossa vida pela nossa perspectiva, daquilo que eu tenho direito, daquilo que eu mereço, daquilo que eu tenho que ter. Quando nós olhamos assim, tudo fica mais difícil. Você deve usar Deus, a visão dele como referência para você se julgar. Você precisa lembrar que você foi criado por Deus com um propósito definido antes dos tempos, e que hoje você está vivendo na santa presença dele para alcançar a maior realização da alma humana. E qual é a maior realização da alma humana? E quem sabe aqui você possa entender por que você às vezes não encontra felicidade. Por que você às vezes está tão desanimado? Você pode estar gastando sua força, seu dinheiro naquilo que não vai fazer você a pessoa mais realizada. Porque o maior propósito de Deus para a sua vida é você conhecer a Ele. Não é você ter sucesso financeiro na carreira. Não é você ter filhos bem criados. É você conhecer a Ele. E quando pensar no fim dos seus dias, você não desanime, porque você tem fé em Cristo e você é amado por Deus e você está então na direção certa. E qual é a direção certa? Mesmo que esteja depressivo, mesmo que esteja para baixo, desanimado, perturbado, mas se você está crendo em Cristo, você está confiando no amor de Deus por você, a direção que você está indo é o céu, é o caminho certo para ir. Esse mundo vai ser julgado, irmãos, no final da sua vida. Jeremias morreu bem longe do lugar onde ele pregou, que foi Jerusalém. Ele não se casou, ele não teve filhos, mas ele viveu uma vida extraordinária, porque ele obedeceu a Deus. Nós precisamos lembrar que nós vamos ser julgados no final pela fidelidade ao chamado de Deus, que Deus chamou você para fazer. Ele foi fiel a Deus, e ele suportou pela fé toda a oposição àquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, com todo o desânimo que esteve com ele durante todo o ministério dele, ele sempre experimentou depressão. Se você ler o livro, você vai ver que sempre ele está muitas vezes sofrendo. Mas Jeremias então é um modelo para mim e para você, de como que eu devo andar de maneira corajosa no mundo que é hostil à igreja, a Deus e a sua palavra. Jeremias sofreu, Jesus Cristo sofreu. Jeremias foi rejeitado pela sua própria família. Jesus foi rejeitado em Nazaré, a sua cidade. Tentaram matar Jeremias. E depois ele foi assassinado lá no Egito por fanáticos, que levaram ele contra a sua vontade em Jerusalém, onde ele queria ficar, porque era a palavra de Deus. Mas raptaram ele, ele foi morto lá no Egito. Jesus morreu numa cruz. Ele foi morto. A igreja da época de Jeremias foi contra ele. Os religiosos de Jerusalém da época de Jesus foram os autores da denúncia que crucificaram ele perante Pilatos. E uma coisa impressionante dos dois que nós precisamos ter: os dois ficavam angustiados quando olhavam para a situação espiritual do povo de Deus. Quando você vê o verso 18,
sair do ventre materno. Cristo saiu do ventre de Maria para fazer tudo aquilo que só Deus podia fazer, que era libertar o homem do pecado. Jesus, ele suportou tristeza, angústia, ele suportou a maior vergonha que existe, que foi morrer na cruz. Morreu como um criminoso, para que nós, os verdadeiros criminosos diante do Pai, fôssemos perdoados. Então, igreja, eu digo a vocês, vivamos como Jeremias, vivamos como Jesus, não desista. Porque como diz o pastor, ainda é muito cedo para desistir. Continue, confie no braço do Senhor, não se isole, procure amigos, abra o seu coração, ore a Deus, mas lembre-se, mesmo com o seu desânimo, sofrimento, tristeza, dor e muitas vezes depressão que vai acompanhando, que vai e volta, no final, quem está em Cristo é vencedor, porque nós andamos pela fé, não pelas nossas emoções. Que a vida de Jeremias seja esse modelo para nós como igreja, caminhar num mundo hostil, sabendo que estamos vivendo para fazer a vontade de Deus.